Olá, estamos aqui em mais um Visão RS, o segundo da temporada de 2025. E para falar hoje comigo, eu estou com o delegado Zuco, ele que é delegado e também deputado estadual. Muito tempo de polícia, muito tempo também agora na política. Delegado, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Obrigado, Arthur. Obrigado às pessoas que nos assistem aí. Dizer que é um prazer enorme estar aqui nessa grande rádio, que é a Jovem Pan, e levando um pouco da nossa experiência como delegado de polícia durante 30 anos e agora como deputado apenas 2 anos, mas com bastante histórias aí para contar, vários projetos aprovados, projetos que já são leis que foram sancionados pelo governo e que já fazem a mudança na vida das pessoas e do cidadão gaúcho também. Maravilha. Vamos começar então falando, antes de nós entrarmos na política, que com certeza vai levar a isso, né? Mas por que sair da polícia? Por que entrar? Por que sair da polícia e por que a política? Essa é uma das melhores perguntas e que eu tenho prazer de responder. Eu sempre quis ser delegado de polícia desde o caso Daut, que foi o caso em que um deputado foi acusado de matar o outro deputado. Sim. O Daut foi vítima, em tese, teria sido praticado por um deputado estadual. Isso foi transmitido na televisão aberta aqui no Rio Grande do Sul. É um dos casos mais famosos de criminalidade, de violência, porque tinham 2 deputados. E eu assisti o falecido Lia Pires, que era advogado do acusado, fazendo uma defesa do seu cliente, e eu achei aquilo sensacional. Eu disse, tá aí a profissão que eu quero. Fiz direito, me formei em direito, passei no concurso para delegado em Santa Catarina, depois retornei ao Rio Grande do Sul, passando no concurso também aqui no Rio Grande do Sul, e durante 30 anos eu fui delegado de polícia, e eu fiz aquilo que eu gostava de fazer. Aí vai o primeiro conselho para os jovens. Você vai passar mais tempo no trabalho do que na sua casa. Você vai passar mais tempo no trabalho do que com a sua família. Então, faça algo que você goste, se dedique, porque fazendo o que você gosta, você vai ser feliz e você vai ser competente. Agora, não adianta trabalhar num lugar só por causa de dinheiro. Eu passei também para o concurso para juiz do trabalho. Sim. E eu escolhi ser delegado. Por quê? Porque era aquilo que eu queria. E me realizei a vida toda. Quando eu comecei, depois de 30 anos, a dizer, não estou com vontade de trabalhar, eu disse, está na hora de sair, está na hora de procurar novos rumos, e eu vim para a política, porque achava que estava na hora de mudar o nosso país, e foi o que aconteceu com a eleição do Bolsonaro. E agora, mais uma vez, eu digo, está na hora de mudar. Está na hora de mudar o nosso Rio Grande do Sul também. Tendo candidatos conservadores de direitas que acreditam naquilo que eu acredito, que é nos costumes da família, no liberal na parte da economia, ou seja, deixar a iniciativa privada assumir áreas que o Estado não precisa botar a mão, e transformar o nosso Estado, que realmente está quebrado, está endividado, com 100 bilhões de dívida, não se tem nenhuma perspectiva de pagamento dessas dívidas todas, e agora teve essas enchentes, as secas, e cada vez mais o Estado precisa que mude o rumo. Nós somos ultrapassados pelo Paraná, nós não somos mais a 4ª economia, nós já somos a 5ª economia, mas Bahia e Santa Catarina estão chegando em nós já, em termos de PIB, e nós estamos ficando para trás. Sem falar da educação, que é um fracasso, né? Nós estamos aí com as escolas estaduais quase parando novamente em razão do calor, escolas que não têm sequer um ar-condicionado, um ventilador. Não é possível que em 2025 o Estado do Rio Grande do Sul, que tanto se orgulhou a vida toda de ser um Estado educado, que a educação era boa e já não é mais, nós somos o 9º Estado do IDEB, que é o índice que mede a educação no Estado do Rio Grande do Sul. Nós somos o 9º do país, pessoal. Nós somos atrás de vários países, inclusive vários estados, inclusive do Nordeste e do Norte. Ou seja, a educação não está sendo prioridade. E o Estado do Rio Grande do Sul tem que dizer se quer priorizar a educação. E não é transferindo aula, não é diminuindo o número de escolas. É equipando nossas salas de aulas, preparando nossos professores e pagando bem eles para que eles tenham vontade de trabalhar. Pois é, deputado, mas antes eu quero de dar sequência ao Estado, vamos conduzir isso de uma maneira que a gente consiga tirar várias dúvidas, porque me interessa muito sobre diversos pontos. Tu falou do caso da Daut ali, que o advogado de defesa, né, do caso do assassino, então, seria se assim eu posso dizer, fez uma grande defesa. Daí eu vou dar um exemplo de uma notícia que eu dei aqui mesmo para a Rede Jovem Pan, sobre a Edelvânia Verganovic, que é aquele caso do jovem Bernardo, que com 11 anos foi morto. Aí o delegado dela afirma que ela, se voltasse para o regime semiaberto, ela corria risco de perder a vida. Não, mas só um pouquinho. Alguma coisa não está fechando. Então agora quem fez o crime, ele vira vítima. E essa conta quem paga é a gente? Como é que funciona isso? A sociedade está pagando essa conta. Nós tivemos o caso ontem lá em Tramandaí, de uma menina que foi sequestrada e por pouco não foi violentada por um indivíduo de 60 anos que já tinha praticado crimes graves, tráfico de drogas, tentativa de feminicídio, assalto e vários outros crimes. O tráfico por si só deveria ter ficado preso. E esse cidadão, se é que pode chamar isso de cidadão, que acabou sendo linchado pela população, não estou dizendo que tem que linchar ninguém, não é isso,
mas a população acabou fazendo justiça pelas próprias mãos, até porque não acredita no Estado como repressor. O Estado, de uma forma geral, né? O Brasil como um país no qual a criminalidade, infelizmente, é incentivada, aumenta, né? incentivada com penas pequenas e com essas progressões de regime, que muito bem falaste, ele estava em prisão domiciliar e cometeu esse crime contra essa menina. Quantas outras meninas já não foram vítimas desse, entre aspas, cidadão que acabou sendo linchado? Uma das funções da pena é a prevenção. A pessoa tem que saber que se cometer um crime, ainda mais crimes graves como esse, que ela vai ficar presa e que ela vai cumprir a pena, e não 2/3 da pena em liberdade, como acontece hoje em dia. Pois é, nós falávamos aqui agora, esse podcast está sendo gravado na quinta-feira, né? Por isso até o delegado e deputado fala do caso de Tramandaí, vai ao ar na segunda-feira, às 21 horas. E você que está nos assistindo já foi ao ar. E a questão agora temos um caso em Novo Hamburgo, né? O Fábio que avaliou aí, de mais um abusador, mais um que está nas ruas, comete o crime, está nas ruas. Onde é que a gente vai parar com isso? Mas os direitos humanos estão aí para isso, né? Eles estão os defensores desses criminosos. O pessoal acha que prisão tem que ser colônia de férias. Nós tivemos o caso das tomadas nas celas dos presídios. Eu sou autor do projeto de lei que proíbe tomada em presídio. Por quê? O que o deputado quer proibir tomada em presídio? Primeiro que não tem que ter tomada, porque não tem que ter televisão, não tem que ter ar-condicionado, não tem que ter secador de cabelo. Não é um spa, né? Não é um spa, não tem que ter carregador de celular, que foi o motivo pelo qual eu fiz o projeto de lei. E o projeto de lei estava pronto para ser votado na Assembleia. O que aconteceu? Os familiares dos presos foram em massa para frente da Assembleia, pressionar, bater tambor lá, porque não queriam que os bonitos ficassem sem telefone. Os presos passam o dia inteiro dormindo e de noite pegam o telefone e começam a praticar crimes de estelionatos, muito, muito comum, crimes de golpe dos nudes. Então tem que tirar o celular da mão desses presos, porque eles coordenam. Os grandes traficantes, os líderes, normalmente estão presos e ficam com penas mais elevadas, porque eles mandaram matar alguém e ficou lá um período, pelo menos, recolhido. Eles continuam comandando toda a criminalidade. Nós temos duas grandes facções no Rio Grande do Sul. Eles mapearam o Estado, dividiram o Estado, passaram a traficar mais livremente, pararam de se matar. Mas os que estão presos coordenam ainda os assaltos, os homicídios, o tráfico de drogas, e é isso que nós temos que fazer com que acabe. O que aconteceu? O projeto ia à votação de tarde e de manhã, fizeram panelaço na frente da Assembleia, retiraram. O governo retirou o projeto da pauta, para que não fosse votado naquele dia, porque teria que repensar melhor. Prisão não é colônia de férias. Não tem que ter sauna, não tem que ter televisão, não tem que ter celular, é para cumprir pena, porque a função da pena é fazer com que a pessoa saiba que se cometer um crime vai ficar preso e vai ficar preso num local que não é um albergue e não é uma colônia de férias, obviamente. Mas a pergunta é, contra esta criminalidade, há maneiras de combater ela? Uma delas é fazendo com que a pena seja efetivamente cumprida. Falaste dessa mulher que se envolveu na morte do rapaz. O pai desse menino estava querendo exercer a medicina agora há pouco, ele é médico. E graças, ainda bem que o Conselho Regional de Medicina foi lá e cassou o CR dele para que ele não pudesse ele passou num concurso, exercer, ele iria voltar a exatamente, ele exercer a medicina. Esse senhor tinha que estar preso e não exercendo a medicina. E essa mulher que participou da morte também não. É uma vergonha. A pessoa acaba pensando, vale a pena cometer um crime. Não vale, tá, pessoal? Não vale a pena. Mas se eu cometer um crime, logo eu vou estar solto. É isso que muitos pensam. Por isso que o estelionato explodiu no Rio Grande do Sul, casos de estelionato, porque ninguém fica preso pela prática do estelionato. É até ruim um delegado falar isso, mas ninguém fica preso por crimes leves. Crimes graves fica preso pouco tempo. E nós temos que mudar essa realidade. A pena tem que ser integralmente cumprida, regime fechado até o fim. Não temos pena de morte e não temos prisão perpétua. Em alguns casos, eu acho que deveria ter. Mas e tu como deputado agora, estando no outro lado, né, tendo talvez o poder de levar leis, levar condições a tudo isso, tu vê que existem maneiras de resolver uma parte, pelo menos, que todos não vai ter como, mas uma parte desses problemas? As leis penais, elas são atribuições do Congresso Nacional. O que nós fazemos são leis estaduais que ajudam aqui na vida do gaúcho, tá? Essa das tomadas ajuda a evitar que eles pratiquem crimes usando o telefone celular. Temos que fazer com que eles trabalhem também, que o preso seja obrigado a trabalhar. Não existe essa obrigação na Constituição. Mas alguns estados, eu vou dar um exemplo aqui, o estado de Santa Catarina, do qual eu fui delegado lá, praticamente todos os presos trabalham. E o Estado incentiva que eles trabalhem, para que eles possam ganhar o seu próprio sustento e saiam do presídio já com a qualificação, com o emprego garantido para que não voltem a delinquir. Não é porque a pessoa é desempregada que vai cometer crime, não é isso. Mas eles têm que entender que, ao sair do presídio, uma das funções é a ressocialização, ele não vai ficar o resto da vida ali, que ele possa sair já encaminhado e, quem sabe, não volte a reincidir. Hoje, 40% apenas dos apenados não voltam a cometer crimes.
Ó, isso é um dado importante, né? Mas um outro que eu tenho que levar em conta aqui, falamos de criminalidade, nosso papo ele tem que andar um pouco, é falar sobre outras questões que é o agronegócio, que são a política e outros afins. Eu te pergunto, como deputado, tu esteves lá, tu acompanha muitas coisas, e tu viu que por muitas vezes o agronegócio é tão criticado pela esquerda, por pessoas que daqui a pouco não aprovam o agronegócio, porque dizem que inúmeros motivos, né? Degradação da natureza. Eles falam que o Bolsonaro foi apoiado pelo agro. O Bolsonaro foi apoiado por mais da metade da população do Brasil. O agronegócio viu no presidente Bolsonaro alguém que estava preocupado com o negócio do agronegócio. Não um presidente igual ao atual que fala que as fezes dos animais é que causam a estufa e os eventos climáticos. Então o agronegócio se sente desprotegido com o atual governo. E por isso que eles votam no Bolsonaro, votam em deputados da direita, votam no Caiado no Centro-Oeste, votam no Tarcísio em São Paulo e vão votar no próximo candidato a governo do Rio Grande do Sul, que é de direita, que é o tenente-coronel Luciano Zucco. Teu irmão, no caso. Meu irmão, no caso. Coincidência. E essa dobrada aí pretende muito isso? Nós já tivemos... eu vejo que tem várias estratégias já que os nomes estão fazendo aí pro... População gaúcha. Nós já tivemos governadores de esquerda, nós já tivemos governadores de centro, que é o caso do atual governo, PSDB, é o centrão, né, como dizem. Nós nunca tivemos um governador, desde a redemocratização de 88, nós não tivemos um governador de direita, conservador e liberal na economia, mas conservador no costume, que pense no Estado para frente, para que o Estado tome medidas que mudem o rumo deles, do Estado do Rio Grande do Sul, porque nós estamos com uma dívida de 100 bilhões, nós não conseguimos pagar a dívida. Eu quero falar um pouco dessa dívida. Né? Então, assim, ó, alguém que realmente queira mudar o país, queira mudar o Estado do Rio Grande do Sul também. Tá. E porque os outros já mostraram que não conseguiram. Nós já tivemos 2 governos do PSDB, já tivemos governo do PMDB e do PT desde 88 para cá. Nenhuma vez foi eleito um governador de direita, conservador, preocupado com o Estado e não com a política. Mas essa dívida só aumenta. Todos os entrevistados, desde que eu estou na Jovem Pan, isso já tem 7, 8 anos, entre idas e vindas, conversei com vários políticos, todo mundo sempre fala dessa dívida. Um empurra para o outro. O governador antes deixou, é coisa que vem de tempo, mas quando é que nós vamos saldar a conta? Essa dívida já foi paga. O Rio Grande do Sul, no começo... Já foi pago, ele existe, mas ela está lá. Mas olha só, é uma dívida inicial de 7 bilhões, que hoje em dia está em quase 100 bilhões de reais. O Rio Grande do Sul já pagou esses 7 bilhões. O que nós estamos pagando agora são juros pela decorrência desses anos todos, que os juros eram cobrados muito altos. Sim, é um juros O que nós eterno, precisamos? Né? Olha só, alguns estados do Nordeste fazem parte de um fundo nacional, que é o dinheiro nosso que vai para lá, para que eles possam ser investidos nos estados do Nordeste. Nós temos a Zona Franca de Manaus. Nós não temos uma Zona Franca aqui no Rio Grande do Sul, nós tínhamos que ter. Sim. Nós não temos um fundo para os estados do Rio Grande do Sul, nós tínhamos que ter. Essa dívida já foi paga. Os 7 bilhões já foi pago. Nós estamos pagando os juros dessa dívida ao longo dos anos. Tem que chegar, pessoas com coragem, chegar no governo federal e dizer, olha só, o Rio Grande do Sul já pagou, passou por uma enchente, sofreu 3 anos de estiagem, essa dívida já foi paga, está na hora de perdoar essa dívida, que é a nossa dívida com a União. E o Estado não pagar mais, porque esse débito já foi cumprido. E o cidadão gaúcho não pode continuar pagando por isso. Mas nós vamos conseguir chegar nesse ponto? Se nós tivermos um presidente alinhado ao nosso governador, com certeza nós vamos ter. Se nós tivermos um presidente de direita, um governador de direita, nós vamos ter condições do Estado bater na porta do presidente e dizer, olha só, não vamos mais pagar essa dívida já foi paga. Porque é um ponto bem importante falar nisso. Nós estamos falando de um valor elevado e nós estamos falando agora de um estado que passou por uma catástrofe e que infelizmente pode voltar a acontecer, porque a gente não tem uma solução ainda. E como é que vai se resolver isso? Mas olha só, tem uma equipe que está acompanhando o governador e foram para a Holanda para descobrir o que a Holanda fez, porque lá as inundações eram frequentes, é um país que está abaixo do nível do mar. Sim. O que eles fizeram lá? A água que chega nas cidades, nas estradas, nas ruas, elas são levadas para grandes cisternas, diques, barragens. Nós temos que construir barragens, reservatórios de água para essa água que vai chover. Vai chover, todo ano chove. Vai chover de novo agora em abril, grande quantidade de volume de chuva. No Rio Grande do Sul sempre foi assim. Temos que armazenar essa água para quando chegar o verão ela ser utilizada. Hoje, sabia que é proibido que o agricultor não pode usar a água das barragens para fins de irrigação? E é por isso que nós fizemos uma lei que já foi aprovada, a Lei da Irrigação, de minha autoria, sancionada pelo governo em 2023. Falta apenas a Secretaria do Meio Ambiente e a FEPAM regulamentarem para que essa água seja
armazenada e usada quando necessária. Tá, mas por que não foi feito isso? Essa é uma dúvida que não é só minha, do Arthur como cidadão, do Arthur que é eleitor, que cumpre seus direitos, paga seus impostos, por muitas vezes atrasado, como qualquer empresário do Rio Grande do Sul aí. Por que não fazem as coisas? A lei já existe, né? Mas por que a burocracia é tão grande? O que está faltando? Está faltando sentar lá e escrever no papel? Não, isso que eu já consigo entender. já é lei, já saiu no Que Diário falta? Oficial, o governador sancionou, os deputados votaram a ampla maioria, teve um voto só contrário nas comissões, e depois, no dia da votação, em plenário, os deputados da esquerda votaram contra, mas nós demos de relho lá, foi 27 votos a 10 votos, uma coisa assim. Então, a lei está sancionada, ela já está valendo. Basta a Secretaria do Meio Ambiente e a FEPAM regulamentarem. O que aconteceu? Um partido de esquerda entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei no Supremo. Esse processo está em andamento, mas a lei está em vigor. Basta o governador querer, basta ele regulamentar e passar a construir barragens e açudes para nós captarmos essa água que vai chegar agora em março e abril e depois utilizar ela no verão através de reservatórios de água. Pois é, essa irrigação que a gente tem sofre com a seca agora, por exemplo, né? O Rio Grande do Sul é sistemático. Nós já tivemos secas aqui, nós já tivemos enchentes em 1941. Naquela época, obviamente, em 41, nós não tínhamos os veículos de comunicação que nós temos hoje, mas morreu muita gente e inundou Porto Alegre toda e boa parte do Rio Grande do Sul também. Nós vamos passar por momentos de seca e momentos de chuva. E a irrigação soluciona tudo, porque tu armazena a água que choveu, que ficou armazenada em grandes reservatórios. Estou falando de barragens, cisternas, como é a Holanda. A Holanda faz isso. Vamos armazenar essa água e usar no verão, quando der estiagem. Eu estive no interior do estado, Arthur. As lavouras estão todas queimadas. O problema é... A ferrugem em cima da... Está batendo às nossas portas. Os agricultores ficaram 3 anos na seca e 1 ano de enchente. Contraíram dívidas, não conseguiram pagar e agora tem que fazer novos refinanciamentos da lavoura para poderem plantar novamente. E é por isso que a nossa frente parlamentar em defesa do agronegócio e contra a estiagem foi instalada semana passada na Assembleia, com a participação de todas as bancadas, todos os deputados. Nós vamos bater na porta do governo estadual, do governo federal e dos bancos para renegociar essas dívidas do setor do agro, que nosso agro corresponde a 1/3 do PIB do Rio Grande do Sul, vem do agronegócio. São quase 1 milhão de gaúchos que trabalham diretamente no campo, são 986 mil famílias que trabalham no campo, e esse pessoal está precisando do nosso socorro, e é por isso que nós montamos a frente parlamentar. Vamos lançá-la na Expo Direto, que acontece na primeira semana de março, lá em Não Me Toque, onde todos os agricultores estarão, e espero que já com a resposta do governo federal, da suspensão das dívidas, a renegociação dessas dívidas com juros bem menores do que são cobrados hoje em dia, juros de mercado que estão cobrando, para que a gente possa socorrer o agronegócio. Se quebrar o agronegócio do Rio Grande do Sul, vai quebrar a nossa economia mais ainda. Quebra do Brasil também, né? E como é que tu vê a relação do governo estadual com vocês, com o agro, com todo esse trabalho também de reconstrução aqui do Sul? Nem tudo está errado, né? Eu não sou daqueles que vê o erro em tudo que é feito pelo adversário político, vamos dizer assim, não é inimigo, nada disso. O outro campo político, melhor assim. O governo do estado quer ajudar o setor do agro, tem ajudado, tem lançado programas, mas falta essa execução dessa lei que eu estou falando para vocês. E como o governador já se lançou candidato à presidência da República, é obviamente que o Lula não vai atender um governador que é candidato a presidente da República. Eu acho um erro. Eu sou contra a reeleição. Acredito que os mandatos deveriam ser de 6 anos e vedando a reeleição. Porque o que acontece com os políticos hoje? Eles ficam 4 anos no mandato deles, no governo deles. Eles deixam para fazer os investimentos no último ano, que é o ano da eleição. Né? Fazer estradas, asfaltos, tudo no ano da eleição. E passam 3 anos minguando a população sofrendo. E se preocupam mais em ser reeleito do que fazer o que tem que ser feito. Sim, se o mandato fosse único de 6 anos, outra coisa, no mesmo ano que elegeu o presidente e o deputado, eleger também o prefeito, porque senão a cada 2 anos nós temos uma eleição e para o Estado, os municípios param por causa das eleições e nós não podemos continuar assim. Está dando errado, isso a gente já sabe. Ou alguém está contente com o que está acontecendo no Brasil. Mas se nós tivermos o governo de 6 anos, nós vamos esperar 5 para fazer alguma coisa? Não, vedando a reeleição. Vedando a reeleição. Aí outro candidato entrar e fazer o que tem que ser feito, fazer as mudanças. Hoje em dia, olha só, foi o caso, mais uma vez, foi o caso das tomadas. Não quis ter o desgaste político. Muitos projetos não andam na casa por causa do desgaste político que acarreta se tu mexer na estrutura, fazer as reformas que tem que ser feitas. Reforma previdenciária, pessoal. Vai ter que ser feita novamente a reforma previdenciária. A gente está vivendo mais. Não é possível que uma pessoa com 45 anos se aposente, um servidor público com 45 anos se aposente. Já não é mais assim, mas muita gente pegou essa brecha da lei. Nós temos mais gente na parte de cima da pirâmide do que na parte do meio, e essa conta não fecha. Tem mais gente nos estados do Nordeste recebendo Bolsa Família do que trabalhando.
Tem mais pessoas em vários estados do Nordeste, quase todos, hein? Nordeste e Norte. Tem mais gente recebendo Bolsa Família do que trabalhando com carteira assinada. Quem é que está pagando essa conta? O senhor e a senhora que estão nos ouvindo, nos assistindo. Somos nós que pagamos os nossos impostos, é que mantemos essas pessoas que estão lá recebendo benefício. Não tem mão de obra, está faltando mão de obra. O setor da indústria do gaúcha está precisando de mão de obra e não tem, porque o pessoal não pode trabalhar, porque senão ele perde o benefício federal. Isso é importante. Aí agora vamos por uma junção, né? Como eu fico imaginando aqui, né? Tu como delegado, sentando lá na cadeira e olhando todos os teus colegas, se a gente pode assim chamar, né? Nunca deu uma pesquisada sobre lá de cada um? Não. Pô, eu digo, deve ter olhado a ficha, né? Não, na rede aberta, sim. Depois, como deputado, tu não tem mais acesso a sistema de consultas integradas, que eu também nunca me preocupei com isso, porque eu não pensava na política, eu sempre pensava em exercer meu trabalho de delegado. Sim. Nós tivemos alguns casos emblemáticos, eu me recordo de um deles, no qual eu estava na Assembleia, depondo numa CPI da prostituição infantil, com uma senadora e uma deputada federal, era Maria do Rosário, a senadora era Pilar, ela era presidente da CPI. Por que na Assembleia Legislativa? Porque envolvia a prostituição infantil e havia uma CPI federal, uma CPI que iria ser instalada aqui no estado do Rio Grande do Sul, e eu fui lá depor porque eu tinha feito um inquérito que tratava da prostituição infantil. Você como delegado? Como delegado, eu tinha conduzido um inquérito que falava da prostituição infantil, e nós descobrimos que ali na zona norte de Porto Alegre, ali na Voluntários, os jovens, as crianças, né, de 5 a 9 anos, se prostituíam, meninos e meninas. E nós acabamos prendendo os autores, e um dos autores era muito conhecido, era um tradicionalista gaúcho, eu não vou falar o nome dele aqui. Aí a deputada começou a é bem complicado o negócio, a deputada federal começou a me instigar. Ela já tinha um ranço comigo da época que eu era delegado, que nós matamos autores de assalto a um banco, e ela começou a me incomodar, dizendo, deputado, onde é que tem prostituição infantil em Porto Alegre? Diga o nome do tradicionalista que foi indiciado no seu inquérito. Diga a senhora, só está com a cópia do meu inquérito ali. Aí deu aquela confusão, ela me lançou um desafio. Se nós sairmos agora aqui da Assembleia, isso era 10 horas da noite já, no depoimento, onde é que nós vamos pegar a prostituição infantil? Olha, certamente no mesmo lugar da onde a gente fez o inquérito, na Voluntários da Pátria, aqui em Porto Alegre. Mas não podemos ir com carro da RBS, de outros veículos de comunicação, da Band, todos. Temos que ir com carro discreto. Faz o seguinte, venham no meu carro, que é um carro discreto, descaracterizado, como se diz, e nós vamos visitar esse local onde tem crianças e jovens prostituindo. O primeiro carro que nós abordamos, Arthur, estava o cunhado da Maria do Rosário lá. Botando uma menina para dentro do carro, foi filmado, foi indiciado, foi preso. Tem provas disso tudo. Mas olha o que o homenzinho lá de cima faz, né? Ela tentou me pressionar para eu que falasse o nome de uma pessoa e me desafiou, e a primeira pessoa que foi pega lá foi o cunhado dela. Polêmico isso, hein? Polêmico, e depois o Bolsonaro falou isso num debate com ela, daí falou outras coisas, virou processo judicial. E como é que é hoje o relacionamento com? Perfeito, a política tem disso, né? Nós temos que respeitar a opinião dos outros. E não achar que só a tua opinião é a certa. Às vezes tu tem que dar o braço a torcer e ver que tu está errado em alguns assuntos. Então eu me dou muito bem com todos os deputados da Assembleia, de todos os mais diversos partidos. Obviamente que nós temos campos separados, nós pensamos diferente e votamos de forma diferente também. E uma outra questão muito importante, que nós tivemos todo ano, cada 2 anos, tem, né, as questões das eleições, né? Por que a Assembleia, nesta vez, escolheu alguém da esquerda? Porque ele foi indicado. Não, na verdade, como é que funciona isso? Nós temos 4 anos de mandato e os maiores partidos decidiram há 20 anos já, isso não é de agora, de que os 4 maiores partidos terão 1 ano de presidência. Cada um. E o PT está entre os 4 maiores, é o segundo maior partido. Né? Não, é o maior partido, a maior bancada da Assembleia é a do PT. Como é na prefeitura depois também. É do Progressista, depois é do PMDB e, por último, é a nossa, que é do Republicanos. Então, ano que vem nós teremos o presidente da Assembleia e esse ano o PT, e cada partido indica o seu presidente. O PT indicou o Pepe Vargas e nós temos que respeitar, porque isso é um acordo firmado há 20 anos dentro da casa. Cavaleiros há 20 anos. E a palavra é fundamental, né, Arthur? Deu a palavra, tem que cumprir. Eu sempre pensei dessa forma e continuo pensando. Interessante. E o que a gente pode esperar do senhor como deputado nos próximos 2 anos? Muitos projetos de leis em andamento. Nós já temos 8 leis de minha autoria que já estão em vigor. Um deles é das guardas municipais, que dá autonomia financeira para as guardas, através da destinação de 5% de ICMS da empresa para a guarda do município que tiver instalada agora. Dos 50 maiores municípios,
somente 4 não têm guardas municipais, ou seja, mais da metade da população gaúcha tem guarda municipal e essa lei que já está sancionada dá autonomia financeira para as guardas. Vamos esperar que isso aconteça. Agora o Supremo Tribunal Federal, semana passada, decidiu que a guarda municipal pode fazer prisões, pode fazer proteção nas ruas, e isso foi muito bom porque deu o poder de polícia para as guardas municipais também. Ou seja, é mais uma instituição prestando segurança. A população não quer saber quem dá segurança. A população quer ter segurança. Quer se sentir segura. Quer se sentir segura. E as guardas municipais ajudam muito nisso. E tem vários outros projetos em andamento. Nós temos projetos do consumidor, setor coreiro calçadista, isenção do ICMS. Que tanto sofreu, né, com o aumento do Japão, da China, dos couros sintéticos, né? Sim, os aplicativos de comprinhas, como se diz, né? Que um calçado que vem da China custa R$50 e o calçado que é produzido ali no Novo Hamburgo, por exemplo, é R$100. Como é que tu vai competir com um produto desse? De má qualidade, que usa muitas vezes até o trabalho escravo para ser produzido. Isso é importante. Bom, nós conversamos aqui com o delegado Zucco. Muito obrigado por estar aqui hoje. Ele que é deputado pelo Republicanos. Seu primeiro mandato, umas 30 anos de polícia e tanto quanto polêmico voltado para a segurança pública, O lema da Polícia Civil é servir e proteger. E nós estamos dando sequência nisso agora como deputado na Assembleia. Servir e proteger. Tens um bom relacionamento com a equipe da polícia? Não? Muito boa, né? Meus colegas, inclusive o delegado Sodré, que é o chefe de polícia, é meu colega de turma, digamos assim, e é um grande chefe de polícia, como os demais profissionais. A nossa Polícia Civil, a nossa Brigada Militar eu digo sempre, a nossa polícia também. Se não for a melhor, está entre as melhores do país. Eu tenho certeza que, para mim, é a melhor. Mas vamos respeitar os outros estados também. Para fechar, só eu tenho uma pergunta, pessoal. Como é que é o policial que está lá? Esse é o sentimento agora do cidadão para um policial. Como é que é o sentimento de prender alguém, chegar na delegacia e ver ele sair? É péssimo. É péssimo quando isso ocorre, porque o policial militar tem que ir lá dar o depoimento dele e continua o plantão dele e o vagabundo, o meliante, chega em casa antes do que o próprio policial e o policial colocando sua vida em risco. Né? Infelizmente, essa é uma realidade que tem que mudar, senão o sentimento de impunidade vai continuar. O caso de hoje, né, que nós estávamos olhando na rede social, de uma pessoa que foi presa por abusar de uma menina e já está solto no mesmo dia. Isso é um absurdo. Audiência de custódia. 60% das audiências de custódia, a pessoa fica presa, continua presa. Audiência de custódia é o que significa? A pessoa foi presa em flagrante, ela vai ser posta na frente de um juiz e de um promotor para falar como foi a prisão. Sabe qual é a primeira pergunta que eles fazem ao preso? Você foi violentado, lhe bateram, lhe algemaram. Tira a algema dele, que não pode estar algemado na audiência. O bandido não pode estar algemado na audiência. E segunda pergunta, se foi vítima de violência por parte da polícia. E se ele diz que foi vítima de violência, o cara prendeu ele, o policial vai responder um PAD, um processo administrativo. E 40%, quase a metade, sai na audiência de custódia. Quase a metade dos presos hoje no Rio Grande do Sul saem, em 24 horas eles já estão na rua. Qual o sentimento do policial? Chateação, revolta, mas ele sabe, ele é profissional, que ele tem que continuar fazendo o serviço dele, porque senão todos nós pagamos, né, com a insegurança. Maravilha. Deputado delegado Zucco, conversando com a gente no segundo episódio do Visão RS, e você é nosso convidado para continuar seguindo a gente aqui e acompanhando todos os episódios que sempre trazem assuntos do seu dia a dia, assuntos polêmicos, mas também sempre procura trazer a verdade. Até mais!